O ano tá acabando, a gente escreveu um monte de coisa, a galera de casa planejou, mas aí não deu tempo, Tati. E agora, Tati? E agora, Priscila, o que é que vão fazer, O né? quê, mulher? Eu amei que o Luiz já deu a resposta aqui na cara. Ano que vem. Pois é, inclusive é uma boa maneira de se lidar com uma situação como essa, né? Onde, porque o que é que acontece? A pessoa, às vezes, ela se cobra tanto, ela se exige tanto, e exige assim, se eu não conseguir, eu fracassei. Ela não olha como, eu aprendi. Não vê como um aprendizado. Porque esse 2026 que vem aí, não é um iniciar do zero. É um começar de novo, com experiências, com conhecimentos. Então, tudo é importante, é muito importante, Priscila. Então, as pessoas precisam primeiro mudar a mentalidade. Porque se exigem de tal maneira que acaba que ficando muito mal. Frustração, né? Fica. Total. E assim, tem um dado interessante que não tem uma pesquisa brasileira assim de grande aporte, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, pessoas que já têm algum transtorno mental, essas pessoas elas aumentam as chances em 64% de no final do ano ficarem mais fragilizadas emocionalmente. E aí, o que a gente faz, Tati? O que a psicologia, como que a psicologia pode ajudar a gente nesse processo todo? Pois se está afetando mesmo, né? E é uma coisa que é recorrente, porque tem pessoas que todo final do ano elas ficam cabisbaixas, elas ficam mais tristes. Mas depois do fim do ano eu tô mais animada. Eu gosto também no final do ano. Vem Carnatal, né, Lili? Vem Réveillon, depois vem Carnaval. É muito bom, mas tem muitas pessoas que não. Né? E a gente entende. Tá tudo bem também, viu, minha gente? Tá tudo bem, mas aí se isso acontece com recorrência, é bom procurar um profissional para poder ver. Será que não há um transtorno ali por trás, que inclusive está levando a isso? Né? E se há um transtorno, há uma possibilidade de evoluir. E a evolução não é nada legal. Né? Então, assim, o que é que acontece nesses casos, Priscila? Geralmente eu sugiro que é uma mudança de mentalidade. Não foi esse ano, o próximo ano eu consigo. Final do ano é um ano de relacionamento, é um final do ano geralmente as pessoas se encontram, as pessoas elas se abraçam, elas criam esperança de algo melhor. Mas tem muitas pessoas que tiveram uma vida difícil. Elas passaram, por exemplo, perdeu alguém. E para essas pessoas é mais difícil o final de ano, né? Então elas não conseguem, às vezes, viver essa alegria que geralmente o final de ano evoca mesmo. Elas não conseguem. Então elas se isolam, trancam em casa, não quer ver ninguém. Tem um festejo, não quero saber. Réveillon, quero ficar em casa, vou dormir, se possível, tomo uma medicação para eu dormir e acordar no outro dia e ver apenas como um dia a mais. Né? Então, por trás disso há um sofrimento psíquico. Há um sofrimento emocional, né, que em casos assim é interessante que sejam tratados. Tirando, lógico, uma questão de um luto que a gente não tem de forma alguma como julgar, porque é algo personalizado, é uma coisa individual de cada ser, né? O luto a gente vive da forma, né, de cada um. Mas enfim, falando sobre metas, e aí a pessoa que se frustra, que chega no fim do ano cabisbaixo e triste, porque botou ali até, acho que metas impossíveis de serem alcançadas. Sim. Como é que a gente diferencia, Tati? Sim. O tipo de meta que a gente estabelece para nossa vida naquele ano, pra gente entender que aquela meta é possível, que aquela meta pode me causar adoecimento. Como é que eu posso diferenciar uma meta saudável de uma assim que, poxa, gente? Pois é, inclusive, Priscila, é uma coisa que precisa estar alerta a essa situação. As pessoas, às vezes, elas colocam coisas muito grandes. E esse muito, né, acaba que não alcançando. É interessante que coloque metas pequenas. Sempre pequenos passos. Porque do pequeno passo é como uma escada. A cada degrau que você sobe, atinge o topo. Né? Atinge o alto dessa escada. Se você quer, às vezes, subir diretamente para o alto, a probabilidade de uma frustração é muito alta. Então, interessante que as pessoas elas comecem a ver de pequenos passos. Degrauzinho por degrauzinho, porque vai conseguindo conquistar algo. Poxa, que alegria, consegui. Agora vamos para o outro. Ou mais um, consegui, alcancei. Vai melhorando a autoestima, o sentimento de segurança em si mesmo, porque está vendo o resultado, e atinge aquele fim. Mas quando a pessoa só pensa já no fim, ela acaba aqui não vendo os pequenos degraus para atingir aquele fim. E ela só vê, tá difícil, tá muito difícil chegar lá. Meu Deus, tá difícil. E esse difícil faz com que ela se decepcione. Não é com a situação, a decepção é com ela mesma. E aí onde é que vem o grande problema? Você se decepcionar com você mesmo. Né? Aí a saúde mental vai pro ralo. Certeza, porque são determinadas características que levam a pessoa a um adoecimento psíquico, né? Então,
sentimento de fracasso, a decepção, a tristeza, né? Todas essas coisas levam a pessoa a achar que é um nada, que eu não consigo, eu não atingo, eu não sou capaz de nada, e começa, né? E existe, inclusive, um fenômeno social onde as pessoas, por exemplo, Priscila é bonita, então vem, Priscila é bonita, é gentil, é legal, começa a colocar adjetivos em cima de uma palavra. Então, por exemplo, eu me sinto fracassada. Eu sou fracassada, eu não sou capaz, ninguém gosta de mim, eu não vou alcançar. Aí vai. Essa reatividade, às vezes, apenas uma situação. E aí, não tem como fugir. A pessoa, ela vai adoecer. Então, se está assim, por exemplo, se percebe muitos pensamentos negativos, uma imagem muito negativa das conquistas, às vezes até das próprias conquistas. Eu alcancei isso. Mas não era como eu queria. Poxa, conseguiu. Caramba, ainda, né? Meu Deus, consegui, gente. Consegui. Mas não era para ter sido dessa maneira, era para ser daquela outra. Essa pessoa, ela sem perceber, ela tá enviando imagens negativas acerca do que ela faz, do que ela consegue. E essa negatividade vai tomando conta do ser dela, ao ponto de ela não conseguir mais ver progresso. E muitas vezes, interessante que ela não vê progresso, não é porque não houve progresso, é porque ela mesma se boicota, é porque ela mesma, com as palavras que ela está dizendo, ela vai se afirmar naquela palavra que está marcada. Tem poder, minha gente. Tem. E aí ela vai atualizando aquilo que ela disse para ela, né? O que a gente chama de profecia autorrealizadora. Então, outro fenômeno social que acontece. Então, as pessoas, quando elas passam a compreender isso, a saber disso, poxa, eu tenho que mudar meu pensamento, eu preciso mudar a maneira como eu encaro as situações. Se ligar menos nas redes sociais, entender que tem muita maquiagem, tem muita coisa legal, tem muita coisa bonita de verdade, muita coisa real, mas pode botar esse 50%, é fake, é cenário, é maquiado, então nem tudo é como parece ser. Então, se na sua vida, se você tá aí com aquele sonho, com aquela meta, e por acaso, né, a minha graminha aqui não tá tão verde como a do vizinho, calma, minha gente. Eu acho que a metáfora da escada, a gente falar em degraus e pensar, né, nas metas justamente como uma escada, eu acho que ajuda muito nisso, porque tá lá em cima, no topinho da escada, o que você quer. Só que para chegar naquele topo, a gente precisa subir um degrau de cada vez, e cada degrau desse pode ter ou não obstáculo. Às vezes você vai conseguir passar rapidinho por um degrau, porque ele é mais altinho ou mais baixinho, enfim, mas aí você devagarzinho, gente, vai longe. Eu tenho certeza que use isso aí também pra sua vida, que é uma coisa que eu costumo fazer. Acho que o Luiz também ali, porque pelo que o Luiz falou, Tati, Luiz jogou ali, não, minha meta pra esse ano era o meu espaço. Imagina se o Luiz tivesse dito, né? Não, minha meta pra esse ano era o meu espaço, mas nem tá como eu queria, nem tá. Claro que a gente sempre quer melhorar. Já tinha se boicotado, né? Pois é. Não tinha alcançado o que ele alcançou. Dizer se auto-sabotar, né? Tem gente que não enxerga o valor das coisas que já tá ali. Cara, você abriu, por exemplo, gente, é um sonho o teu próprio negócio, você abriu um espaço, você conseguiu, tá ótimo, agora é do sonho pra frente. Claro que a gente quer melhorar sempre, né? Mas aí, ó, deixa eu voltar aqui com Tati, porque eu queria entender, Tati, qual a dica que você tem? Quem tá assistindo a gente em casa e tá vendo, aí já saindo da primeira pessoa, mas você tá lá, tem alguém na sua casa e você tá vendo, passando por algo assim, tá vendo essa pessoa em sofrimento, porque acabou o ano, só que se a gente vê em todo lugar, né? Acabou o ano, acabou, agora já é 2026. Quem tá em casa, uma pessoa da família, um amigo, tá vendo alguém passando por isso, o que a gente deve fazer? Olha, é como eu falei, assim, se tá passando de uma maneira intensa, procure ajuda. É o primeiro caminho. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, que não é para deixar de sair. É sempre um alerta a essas situações. É por isso que a gente fala sempre, e hoje tá aqui batendo de novo nessa tecla da saúde mental. Olha, a saúde mental, ela tá cada vez mais... os problemas... Vamos dizer, a disfunção em saúde mental aumentando. Então, cada vez mais as pessoas, elas estão adoecendo. E nesse adoecer, atrapalha toda uma vida ocupacional, o trabalho, os relacionamentos, e muitas vezes ela quer acabar, inclusive, com a vida dela, que é uma situação bem delicada, né? Então, assim, se está nesse ponto, procure ajuda. Tem CAPS, né? Tem serviços de saúde público, né? E tem uma estrutura que o governo, ele favorece que você procure. Se você tem condições de procurar um profissional particular, procure. Mas não deixe de procurar. É a primeira coisa que eu faria. Eu vejo, por exemplo, vou falar, minha mãe, uma pessoa que está nessa situação, primeira coisa, vamos procurar ajuda. Um profissional qualificado. Vamos procurar. Está nessa situação, não está vendo que não conseguiu, sentimentos negativos, está para baixo por conta disso, está muito deitado, está querer sair. Opa, peraí. Vamos buscar, porque ele vai ver, ele vai analisar e ele vai ver se está algo mais grave. Precisa até de alguma outra intervenção, isso, né? Então, eu acho que é um alerta que precisa se dar. Fora isso, eu acho que você precisa se amar mais. Eu acho que precisa reconhecer no dia a dia as pequenas conquistas, as coisas boas que acontecem, o amanhecer do dia, as pessoas que estão em volta, às vezes uma cama
que você tem, eu costumo muito pensar assim, né? Ou Senhor, faço oração, obrigado, eu tenho uma cama, eu tenho uma casa, eu tenho um alimento. Nós, infelizmente, tendemos a olhar para algo muito grande, da mesma forma que busca metas, para algo que é grande. E nesse olhar para algo grande, a pessoa esquece de olhar os pequenos detalhes. Então, se ela vai olhando os pequenos detalhes, estou com saúde, eu tenho amigos, né? Tá, não consegui alcançar aquilo que eu consegui, mas será que essa meta não foi alta demais? Será que eu não idealizei? Porque existe o real, existe o ideal. Então, às vezes, eu estou numa ordem da idealização, é algo que eu quero. Mas se eu for analisar realmente, aquele ideal está muito difícil para eu alcançar, por exemplo, nesse ano. Então, quando eu coloco, não, o real é esse, o que é que eu vou conseguir? Eu vou, então, quero, por exemplo, vou planejar para o próximo ano, né? Então, eu quero, final de 2026, eu quero atingir determinada situação que está dentro do meu alcance, que é possível, é real. Isso não é algo grande. Eu quero abrir uma empresa, essa empresa eu quero pelo menos já estar com 50 funcionários, né? Não, claro que não. Isso leva anos, às vezes, para conseguir se atingir. Né? Então, quando a pessoa olha para si, coloca os pés firmes no chão, né? Então é mais fácil ela visualizar e planejar. A outra coisa que é importante, ela se perdoar. Quando não conseguiu alcançar algo às vezes muito pequeno. Hoje eu terminei o dia, eu fiz uma lista de tarefas para cumprir no meu dia. E quando eu terminei meu dia, eu vi que a maioria eu não cumpri. Se eu for me destruir por conta disso, no outro dia eu nem começo direito. Eu tenho que pensar como não deu certo hoje, por N motivos, vamos planejar isso para amanhã. Essa lista, ela é possível de ser feita amanhã? Eu tenho um tempo hábil para realizar? Amanhã eu vou estar muito corrido. Então eu posso fragmentar essa lista ao longo da semana, sabe? Você falou, viu, a diferença do ideal, do real, né? Do que a gente pode, do que a gente não pode, o que está ali dentro do nosso limite. Mas aí, talvez, muitas vezes fazer isso sozinha é difícil, né? Por isso que, meu Deus, as terapias, os psicólogos na nossa vida, minha gente, Só para reforçar também, como a Tati falou, que a gente já ouve muito, porque eu não posso pagar um psicólogo. Sim. O SUS também oferece esse tipo de serviço. Sim. O CAPS também está aí aberto para todo mundo que precisa, que quer chegar lá, que está precisando desse socorro. E tem, Priscila, o que a gente chama também de atendimento social, né? Que são psicólogos que têm uma quantidade X, 2, 3, 4 pessoas eu atendo com um atendimento social. Então é um valor possível da pessoa pagar. Diferenciado, né? Tem as universidades que tem as clínicas, escolas. Exato. Tem que ter uma pesquisada também para ter a oportunidade. Fale, Luiz. Pergunta para a psicóloga sobre os atendimentos online. O que a senhora acha a respeito? Olha, facilitou muito a vida de muitas pessoas. E ajuda do mesmo jeito, né? E ajuda. É isso que a gente percebe. Né? Independente se ela é presente. Eu amo presencial, mas acho que a escuta. É a escuta. Se for até numa ligação, né? A escuta já faz. A escuta, ela dá um grande diferencial. Então, a gente já vinha tateando nesse processo e na pandemia isso estourou. Porque imagina, a instabilidade toda da pandemia, você não podia estar no consultório. Então, fomos realmente para o online. Então, hoje, por exemplo, eu atendo pessoas da Alemanha, eu atendo pessoas dos Estados Unidos, eu atendo pessoas da Austrália, eu atendo pessoas no Brasil mesmo. A gente às vezes vai embora e não pede a Psi, que a Psi vai com a gente no online. Isso. Você, por exemplo, faz sua terapia, vai viajar. Não perde sua terapia. E aí não perde, porque dá pra ser online. Já pensou, Priscila, você numa praia, tendo uma consulta... Isso aí é uma terapia rica! Minha gente, deixa eu agradecer a Tati, senão a gente vai passar a tarde, eu e o Luiz aqui na resenha com ela, porque a gente acaba tendo dúvidas também e querendo papear, mas ela tem que cuidar da turma dela. Tati, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Papear um pouquinho sobre esse fim de ano, sobre o início do ano. Você de casa, espero que Tati tenha aí, né, dado um pouquinho de inspiração a você. E só lembrando que também tem, por exemplo, você tá em casa assistindo a gente agora, tá com algum pensamento negativo, tá se sentindo mal de alguma forma, tem o CVV também, que é o 188, que você liga, fala com a turma lá anonimamente, é um lugar de escuta muito legal, assim como o CAPS também, que está lá aberto para você, com esse serviço maravilhoso, assim como vários PICs que tem aí esse atendimento social também, como a Tati deve fazer. Muito obrigada por ter vindo, Tati. Eu que agradeço. Tati,